Bom, meus queridos, então vamos prosseguir aí para o bloco 2 da nossa aula. Paramos aí no artigo 1643, né? Sobre os atos que eu posso praticar, independente da autorização do outro cônjuge, artigo 1643, podem os cônjuges, independente da autorização do outro. Cuidado com esse dispositivo, viu? Inciso 1. Comprar ainda a crédito as coisas necessárias à economia doméstica. Inciso 2. Obter por empréstimo quantias que a aquisição dessas coisas exigir. Então, veja. Vocês vão ver aí que em alguns regimes de bens, as dívidas elas se comunicam. Tá? Isso é especialmente com relação a isso aqui. Toda dívida que for feita para a economia doméstica, ela é do casal. Então, se você faz lá, fiz um empréstimo para comprar, para mobiliar a casa. Bom, se você fez um empréstimo, ainda que seja só no seu nome, você pode fazer esse empréstimo, você não precisa da autorização do seu cônjuge. Por quê? Porque é um empréstimo que você está fazendo para a economia doméstica, tá certo? Né? Para a administração do lar, coisas necessárias para o lar. Então, você pode fazer esse empréstimo independente da autorização do seu cônjuge e te digo mais, essa dívida é dos dois, tá bom? Por quê? Porque foi uma dívida adquirida para a economia doméstica, em prol da economia doméstica, tá certo? Então, você não precisa da autorização do outro para comprar a crédito, né? Para fazer aquele boleto, que brasileiro adora um boleto. Nós precisamos de um boleto para viver, né, meu povo? O boleto faz parte da nossa essência. Então, você pegou lá um crediário nas casas não sei o que, né? Fez o crediário aí, parcelou aí um fogão em 10 vezes, né, doutor? Você não precisa da autorização do seu cônjuge para fazer esse boleto, né? A hora que a gente vai, a mulherada aí, a hora que vai às compras, né? Os cônjuges já falam assim, pelo amor de Deus, né? Porque eles sabem, né? E se não sabia agora já sabe, que você não precisa da autorização dele para fazer esse tipo de aquisição, de empréstimo, de dívida. Aí, sobre o que eu disse para vocês do artigo 1644, né? As referidas dívidas obrigam solidariamente ambos os cônjuges, mesmo que você tenha feito esse empréstimo aí só no seu nome, né? Ela vai obrigar os dois, ela vai ser pertinente aos dois, né? Então agora nós podemos aí descobrir, mulherada, que nós podemos sair aí fazendo dívidas aí, trocar a geladeira, trocar fogão, trocar sofá, né? Como estamos fazendo isso em prol da economia doméstica, o nosso cônjuge será também obrigado por essas dívidas, porque ele também acaba se beneficiando, né? Eu brinco com vocês em sala de aula, criando pequenos monstrinhos aí, né? Vamos para o próximo, doutores. Artigo 1651. É uma observação, tá, pessoal? Quando um cônjuge não puder exercer a administração dos bens que lhe incumbe, segundo o regime de bens, caberá ao outro gerir os bens comuns e os do consorte, alienar os bens móveis comuns, alienar os imóveis comuns e os móveis ou imóveis do consorte mediante autorização judicial, tá? Alguns atos você precisa da autorização do seu cônjuge para praticar. Mas vamos supor que sei lá, o seu cônjuge esteja aí encarcerado por mais de 180 dias ou está em algum lugar remoto, incerto, não sabido, né? Deu uma sumidinha básica aí. Então, você poderia praticar esses atos aí do artigo 1651, independente da autorização dele, mas aí você necessitaria aí da autorização do juiz, tá certo? Você não precisaria da autorização do outro cônjuge, porque ele está ausente, né, por algum motivo. Então, você está administrando o lar ali praticamente sozinho ou sozinha, então você estaria autorizado aí, tá? Esse aí você entra com um alvará judicial, tá? Pedindo essa autorização aí, né? Artigo 1570. Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto e não sabido, encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente ou privado episodicamente de consciência, em virtude de enfermidade ou acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens, tá certo? Vamos para o próximo aí, artigo 1652. Uma observação engraçada, né? Teve uma vez que um aluno meu, assim, recém-formado, né? Ele até me mandou uma mensagem para tirar uma dúvida sobre isso.
né? Era o caso do marido da esposa lá, ele estava no hospital internado, e aí ele precisava de uma autorização para poder sacar o dinheiro da conta, para poder pagar o próprio hospital, né? A esposa dele precisava dessa autorização. Se encaixaria aqui no artigo 1570, a gente orientei ele a fazer isso por meio de um alvará judicial, né? Porque ela precisava do dinheiro para manter o próprio esposo e o dinheiro estava todo na conta dele, tá certo? Vamos para o próximo aí. Artigo 1652. O cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será para com este seus herdeiros responsável, como usufrutuário se o rendimento for comum, como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para os administrar, e como depositário, se não for usufrutuário nem administrador. Né? Ocorre muitas vezes, né, em alguns casos, ou do cônjuge, né, desaparecer. Isso não significa que você pode pegar o bem, ainda que você tenha até uma autorização judicial, dilapidar o bem de vocês e ficar com o dinheiro só para você, né? Existe essa responsabilidade aí de ser respeitada a meação ou aquilo que disser respeito ao patrimônio do outro cônjuge. Isso aí você tem que respeitar, você fica aí como um depositário, né, desses valores ou de determinados bens, né? Às vezes o casal divorcia e não faz a partilha de bens, né? Enquanto não é feita essa partilha de bens, você deve guardar ali o bem, né, até que haja essa partilha e o outro cônjuge venha buscar aí a meação dele, tá bom? Inclusive, tem um dever até de prestar contas, conforme eu coloquei para vocês no material. Pessoal, agora vamos falar dos atos que um cônjuge não pode praticar sem a autorização do outro, tá? Então, são atos que eu não posso praticar sem que o outro me autorize. Artigo 1647. Nenhum dos cônjuges pode praticar sem a autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. Pessoal, observe que o artigo 1647, ele excepciona o regime da separação absoluta de bens. A gente vai estudar que nós temos aí dois tipos de regime, né? Regime de separação, né? Regime de separação, estou até abrindo ele aqui também no computador. Aí. Regime de separação convencional e regime de separação obrigatória, tá? Quando o artigo diz, exceto no regime da separação absoluta, ele está fazendo menção aqui a um regime de separação convencional, tá? Então, veja, eu não posso praticar, não posso praticar, sem a autorização do meu cônjuge, os atos do artigo 1647. Mas, se eu for casada no regime de separação convencional, aquela que eu escolhi esse regime, que as partes desejam a separação dos bens, né, regime de separação absoluta ou convencional, aí, doutores, eu posso praticar independente da autorização do outro cônjuge, tá certo? Professor, e a separação obrigatória? A separação obrigatória, o entendimento jurisprudencial é de que ela não se aplicaria a essa hipótese. Inclusive, eu coloquei aí para vocês o RESP 1163074, tá certo? E nesse RESP, né, o STJ, ele decide aí que, por força da súmula 377, que nós vamos estudar um pouquinho à frente, né, o regime de separação legal ou obrigatória não estaria incluído aí, tá certo? Então, no regime de separação legal ou obrigatória, eu preciso da autorização do cônjuge. Eu só não preciso da autorização para praticar esses atos aí se o regime for da separação convencional ou separação absoluta de bens, tá certo?
Aqui, ó, tanto aí, acompanhei no material de vocês, que no finalzinho aí eu coloquei a pergunta ali na separação legal, é lá no finalzinho. Ó. Nas hipóteses de casamento sob o regime de separação legal, os consórcios, por força da súmula 377, possuem interesse pelos bens adquiridos onerosamente ao longo do casamento. Razão porque é rigor garantir-lhes um mecanismo de controle da outorga uxória ou marital para os negócios jurídicos previstos no artigo 1647, tá bom? Então, só voltando aqui para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Artigo 1647 traz atos que eu não posso praticar sem a autorização do meu cônjuge, salvo, exceto, se eu for casada no regime de separação convencional ou separação absoluta de bens, tá certo? Então, se eu sou casada no regime de separação convencional, eu posso praticar os atos do artigo 1647, independente da autorização. Essa autorização, doutores, ela chama outorga conjugal. Tá? Antigamente, a gente tinha o costume de chamar de outorga uxória, se fosse a mulher que precisasse, né, dar essa autorização, ou outorga marital, se fosse o homem que precisasse dar essa autorização. Marital, marido, uxória, esposa, ok? Então vamos lá para os atos que você não pode praticar sem a autorização do seu cônjuge. Inciso 1. Alienar ou gravar de ônus real bens imóveis. Doutores, cuidado com esse dispositivo. Se você é casada, né, num regime de separação legal ou comunhão parcial, comunhão universal ou participação final nos aquestos, né, você não pode alienar um bem imóvel sem autorização do seu cônjuge. Eu estou falando de um bem imóvel seu, tá? Ah, professora, mas antes de... comunhão parcial. Professora, antes de casar, eu tinha um imóvel que eu herdei, né? Ganhei de herança, recebi por herança. Então, eu herdei esse imóvel. Depois que eu casei, eu quero vender o imóvel. O meu cônjuge tem que autorizar? Sim, o seu cônjuge tem que autorizar. Professora, mas o imóvel está só no meu nome, é bem de herança. Mas aí a gente vai ver lá na frente que, embora ele não tenha direito a esse bem, ele tem direito aos frutos desse bem, tá certo? Então, cuidado com isso. Se você não é casado num regime de separação convencional e você quer alienar ou gravar de ônus real, né, hipotecar, fazer um compromisso de compra e venda, vender um imóvel, você precisa da outorga, da autorização do seu cônjuge. Ele tem que assinar a escritura de venda junto com você, ou o compromisso de compra e venda, enfim. Ok? Mesmo que o imóvel seja e esteja no nome apenas de um cônjuge. Agora, se você for casado no regime de separação convencional, aí não há essa mistura de patrimônio, você pode vender, tá bom? Inciso 2. Pleitear como autor ou réu acerca desses bens e direitos. Pessoal, aqui é uma consequência que decorre do próprio inciso anterior, tá bom? Nesses casos aqui, quando você tem um bem imóvel, né, e ele é vendido, né, sem a autorização, você teria direito aí a buscar, né, os seus direitos, né, vendido sem autorização. É um ato que não pode ser praticado, né, seria um ato aí anulável, né, sem a venda feita sem a autorização do cônjuge, né, e aí, nesse caso, né, padeceria de validade o negócio, você poderia pleitear. Agora, veja, se porventura você vai entrar com essa ação, tá certo? Aí, nesse caso, doutor, o outro cônjuge, ele tem também que ingressar na ação. Você não pode pleitear isso sem que ele esteja também no curso da ação. Por quê, professora? Porque eu posso acabar perdendo o imóvel, tá certo? Eu posso perder o imóvel. Então, se foi celebrada alguma venda, né, alguma oneração de um patrimônio imóvel sem autorização do cônjuge, aí eu teria esse direito de entrar com a ação judicial. E o cônjuge que praticou o ato, né, os dois têm que estar presente na ação, porque justamente essa ação poderia ocasionar aí a perda do bem imóvel. Então, para que ele possa também defender os direitos, né, para que todos possam defender seus direitos, ele teria aí que ser citado da ação e integrar também a ação, tá bom? Então,
ambos os cônjuges para pleitear como autor ou réu acerca de bens e direitos imóveis, eles deveriam aí, né, entrar em litisconsórcio, tá certo? Precisa da autorização do outro cônjuge, então os dois têm que entrar com a ação. Inciso 3, prestar fiança ou aval. Pessoal, aqui, muito cuidado com esse dispositivo, tá certo? Toda vez que um cônjuge é casado, né, nos regimes, salvo no regime da separação convencional, ele precisa da autorização do outro para prestar fiança ou aval. Seria um caso aqui de anulatória. Mas existem algumas pessoas falando assim que, na verdade, não, alguns doutrinadores falando que, na verdade, não seria caso de uma anulatória. O ato não seria anulável, seria ineficaz, tá certo? E tem, inclusive, um entendimento falando assim que nos casos do aval, esse consentimento ele só seria exigido se fosse lá em título de crédito inominado, tá? Então, é uma decisão até relativamente recente, né, de uma posição aí do STJ, tanto no ano de 2016 como no ano de 2017, falando que essa restrição aí de você ter que prestar fiança ou aval com autorização do outro consórcio, do outro cônjuge, ela seria aplicável apenas para títulos de créditos inominados, ou seja, você poderia prestar um aval em um título de crédito nominado, mesmo sem autorização do outro cônjuge, tá? Então, esse inciso 3 aí, ele ficou um pouco restrito, né? Não é tão amplo assim conforme o disposto aí no inciso, tá certo? E esses atos aí seriam mais atos ineficazes em relação ao cônjuge que não anuiu do que anulável, né? Eu trabalho aqui com o princípio da conservação dos negócios jurídicos, né? Com a aplicação das regras da boa-fé, né? O terceiro aí envolvido no negócio jurídico, ele não pode ser prejudicado, né? Um eventual credor. Então, pensando em tudo isso, a gente poderia trabalhar com a ineficácia do ato em relação ao cônjuge que não anuiu. Olha, você prestou uma fiança, então você tem que pagar, mas aí vamos respeitar a ameação do seu cônjuge que não consentiu, que não deu a outorga para você praticar esse ato, tá bom? Para fechar aí, um cônjuge não pode, sem autorização do outro, fazer doação, não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Pessoal, esses bens aqui são bens móveis, tá? Porque lá no inciso 1 eu já trabalho com bens imóveis. Então, o meu cônjuge, ele não pode doar um carro, né, dele, que no regime de comunhão parcial que também é meu, né, adquirido na constância do casamento, ele não pode alienar esse carro, doar esse carro sem a minha autorização. Agora, cuidado, se for uma doação remuneratória, ele pode. Como assim? Na verdade, ele está entregando o carro para um médico para pagar um serviço médico, né? Ou está entregando uma moto para um dentista para pagar um serviço odontológico. Então, é uma doação, mas é uma doação que tem um cunho remuneratório. Ela quer ali compensar algo que foi investido, né? Algum serviço que foi prestado. Então, nesse caso, seria possível. Mas se for uma doação pura e simples, apenas por doação, de bens ali comuns ou que integrem uma futura meação, o cônjuge ele não pode realizar esse ato sem o consentimento do outro, ok? Ficamos por aqui. Ah, tá. Só uma observação, artigo 648 para fechar aí. Se a mulher não quiser autorizar ou se o marido não quiser autorizar a prática desses atos, esse suprimento ele pode ser dado pelo juiz, tá certo? Que é aí uma ação de outorga conjugal, né? Que você tem que entrar com essa ação para poder alienar esses bens. Artigo 1648, ou praticar qualquer um desses atos. Artigo 1648, tá bom, pessoal?